Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade. Aqui no nosso canal, o nosso objetivo é falar sobre as diferentes fases da vida, independente do momento que a gente possa estar vivendo. O objetivo é auxiliar, tanto no sentido de aprendizagens, no sentido emocional. A ideia é trazer para vocês práticas que podem ser utilizadas tanto no ambiente psicológico, do terapêutico, vamos assim dizer, no ambiente escolar e principalmente no ambiente familiar. A ideia é ajudar as pessoas nas diferentes fases da vida, que até eu sempre trago para vocês, sobre essa linha do tempo aqui que eu falo, que a ideia é a gente conseguir entender a fase da infância, da adolescência, do adulto e do idoso. E tudo isso faz com que aconteça o quê? Essa junção que é o grande ciclo da vida aí, no sentido de um desenvolvimento mais adequado e saudável para todo mundo. E hoje a nossa ideia aqui é falar um pouco mais para vocês sobre a questão do idoso. Então até aqui, a ideia é falar um pouco mais sobre como auxiliar o idoso nas questões emocionais, nas questões cognitivas. Quando eu falo do idoso, eu gosto muito de falar sobre esse tema porque é uma das especializações que eu tenho e é um público que eu trabalho com frequência na clínica também. E aí a gente tem que ter diversas dinâmicas para auxiliar essa pessoa, porque o idoso, ele tem uma grande necessidade em relação às questões funcionais do dia a dia dele. Porque pensa, durante muito tempo essa pessoa teve uma função específica na vida, no sentido laboral, no sentido familiar, no sentido do relacionamento social. Só que com o envelhecimento, isso vai ficando cada vez mais restrito. As pessoas já não têm aquela questão do trabalho constante, rotineiro, como era numa fase da vida. As questões familiares, os filhos, parentes vão ganhando outras questões no sentido de formar novos núcleos, e aí como que fica essa pessoa idosa que muitas vezes se encontra em processos de solidão, e também na questão social, porque infelizmente as pessoas vão se afastando por diferentes situações, tanto no sentido de morar em outros locais, falecimentos, então a questão de amizades vai ficando muito restrita também. Então a ideia é poder auxiliar essa pessoa idosa, tanto no sentido emocional como no sentido cognitivo. Os dois estão muito atrelados, não dá para dissociar uma coisa da outra. Então o que eu trago aqui para vocês hoje, que é uma das propostas que eu realizo aqui, que parece algo simples e que é realmente simples, mas que tem um significado enorme na vida da pessoa idosa. Eu digo que para você trabalhar com a pessoa idosa, não precisa ter assim recursos exorbitantes, gastos absurdos. Você consegue trabalhar com pequenas coisas do dia a dia, mas que essas coisas que você trabalha com a pessoa fica marcado na memória afetiva dela, e isso vai ficar perdurando nos processos emocionais, nas questões de história de vida dessa pessoa como um todo, Lembrando que as atividades propostas com o idoso pode ser simples, pode ser segura, mas sempre com muito afeto. Essa que é a ideia. Não é nada complicado, é algo simples, mas que a pessoa tem uma segurança em fazer, e que com esse processo a questão afetiva vai ficando cada vez mais forte. E eu digo para vocês, a memória, a gente trabalha muito com a questão da memória, principalmente das pessoas que são afetadas pela doença de Alzheimer, como não deixar essa memória ir embora. Nós temos duas áreas que são fundamentais em relação a guardar as memórias, que é a área musical e a área afetiva. Então, quanto mais práticas afetivas eu tiver com esse idoso, com essa pessoa que eu tenho ao meu lado, melhor vai ser. E hoje o que eu quero trazer para vocês aqui, Uma atividade bem simples que envolve questões sensoriais, que envolve linguagem, que envolve questões relacionadas com a coordenação motora, que envolve memória, que envolve afeto. Olha quanta coisa em uma simples atividade que a gente pode fazer no dia a dia com essa pessoa. Não digo fazer todos os dias, mas, por exemplo, uma vez por semana a gente já pode estar utilizando para essa pessoa ter essa vivacidade e conseguir ter essa memória, esse recurso da fala muito mais estimulado a cada momento. Eu falo para vocês que seria assim, a caixa surpresa, o pacotinho de surpresa, enfim, o que vocês puderem utilizar aí no recurso da casa de vocês. Aqui eu peguei um pacote, um pacotinho desse aqui de TNT, se eu não me engano, preto, mas pode ser uma sacola plástica. A ideia é que seja uma sacola que não seja clara, mas que há um pacote que seja até escurinho para a pessoa não enxergar o que tem aqui dentro. A ideia é que a gente possa colocar alguns objetos aqui dentro desse pacotinho e solicitar que essa pessoa, que esse idoso, faça o quê? Que ele coloque a mão aqui dentro e tente, primeiro tatear, ver o que tem lá dentro. Tem alguns objetos aqui. Aí a pessoa vai começar a tatear, vai começar a pegar, e aí
ela pega um objeto. Aí o que que acontece? Não é para tirar o objeto, é pra gente perguntar pra pessoa como que é esse objeto que ela está sentindo na mão dela. No caso aqui eu peguei um objeto que eu sinto que ele não é quente, ele é mais gelado, ele é uma temperatura mais fria, ele é compridinho, ele tem uma parte curvada que eu estou sentindo, é liso. Olha só, eu tô trabalhando muito as questões sensoriais do que eu estou sentindo aqui com a minha mão, mas estou falando e lembrando de palavras que vão me ajudar também. Então é como se ele fosse adivinhar o que que é que está segurando nesse momento. A ideia é que essa pessoa comece a descrever o objeto. Quanto mais coisas assim ela conseguir descrever sobre esse objeto, melhor. Ó, eu tô vendo que esse objeto tem um tamanho da palma da minha mão, mais ou menos. Agora que eu tô mexendo mais, ele começou a ficar um pouco mais quente, eu vejo que a temperatura mudou. E aí quando eu falo assim, então vamos ver qual que é esse objeto. Ao retirar, eu vejo que é uma colher. Olha só, gente, uma colher. Mas quantas coisas que eu consegui falar para vocês sobre uma colher? Ah, tem uma temperatura, tem uma forma lisa, tem uma questão mais arredondada, tem um tamanho, a noção de tamanho é importante para a pessoa. Isso tudo somente com a palma da mão e com a minha descrição eu consegui entender que objeto que era esse. A partir de um pequeno objeto desse, a gente já pode passar para outro objeto, ou eu posso trazer para a pessoa também. Nossa, você tirou uma colher. No que a gente usa a colher? Ah, a gente usa a colher para comer o quê? Será que para comer uma carne eu uso colher? Não, eu vou usar a colher para comer uma sopa, para comer uma sobremesa. Eu uso a colher para pegar, por exemplo, um arroz na panela. Então, como que eu utilizo esse material? Gosto de comer com a colher. Tem lugares que eu já tive uma história específica com colher. A gente pode puxar muitos e muitos assuntos. Então, vocês percebam que por uma atividade simples, um pacotinho com alguns objetos, nós conseguimos ter, ó, diferentes experiências. Então, ó, peguei um outro objeto aqui, em que eu vejo que ele é mais um pouco flexível, tem várias pontinhas que, ó, faz até um barulhinho. Não sei se vocês escutam o barulhinho. Ele é do tamanho da minha mão. Quando eu tiro, o que seria? Um pente. Um pente que traz muito memórias para as pessoas idosas. Que esse pente aqui, gente, muita gente já usou. Muitos senhores já usaram assim, ó, do lado do bolso aqui, com essa ideia da autoestima. Eu adoro trabalhar com pente quando eu tô trabalhando com os idosos, porque a gente trabalha muito as memórias de quantas vezes que um pente salvou essa pessoa no sentido de, uma paquera, queria saber apresentável, ou fui fazer uma entrevista de emprego e o pente tava lá, me arrumei, fiquei mais bonito. E aí eu já puxo uma conversa também no sentido da autoestima de hoje em dia. Como que essa pessoa está se cuidando, se essa pessoa consegue ter essa vontade de se arrumar, se ela se arruma por conta, se ela tem essa autonomia, se ela tem essa independência, que eu falo que quando a gente trabalha com idoso, essas duas palavras, esses dois conceitos, autonomia e independência, são dois conceitos assim chaves e importantíssimos para a gente trabalhar com a pessoa idosa. Então quando a gente trabalha, por exemplo, até essa atividade do pente, quantas histórias que um pente não pode trazer pra gente no sentido de essa pessoa tá resgatando memórias e também fazendo aquele processo elástico que eu digo, que é o passado e o momento presente. A pessoa lembrar que esse pente, por exemplo, foi muito importante lá em um momento da vida dela, quando ela conheceu alguém ou quando estava desarrumado em algum momento, mas trazer para o momento presente. Hoje você utiliza esse pente, hoje você gosta de se arrumar, hoje você se sente bem, como que tá a tua autoestima? Então vocês percebem, gente, que assim, uma proposta simples que eu falo, trabalhar com o idoso, simples, seguro e afeto, afetividade, vamos assim dizer. Simplicidade, segurança e afetividade. Esses três marcos aí, vamos assim dizer, que é a essência para trabalhar com uma pessoa idosa. Não é algo difícil, não precisa de gastos absurdos. Precisa do quê? De uma vontade, que assim a gente vai tendo o quê? Mais vínculo, mais afeto e principalmente eu vou me fazendo cada vez mais presente na memória dessa pessoa. Então eu acho que hoje eu já deixei essa dica aí boa para todo mundo estar repensando. Querem saber mais coisas, gente? Mandem aqui pra gente perguntas, quero saber. Muita gente tá perguntando sobre idoso, eu vou fazer mais vídeos sobre idoso também, que é um tema que eu sou apaixonada, então pode ver que vai ter mais vídeos falando sobre as pessoas idosas. E não esquecendo de seguir a gente, né? Temos aqui o Valor da Idade, que é pra vocês assim divulgarem. Quanto mais pessoas estiverem aí seguindo, acompanhando, nossa, vai ser uma alegria também pra gente estar levando a essa ideia da corrente do bem, né? Coisas boas que trazem coisas boas. Então, o Valor da Idade, se puderem divulgar, eu agradeço. Temos as nossas mídias, que é da Clínica Psec, que é onde eu trabalho, atendo muitas pessoas idosas, então dá pra dar uma olhada lá também no Instagram, no site. Tem também o claudianequaglia.psi. Nesse Instagram vocês conseguem ver o meu trabalho, eu nos atendimentos, como é que tá sendo os projetos com os idosos. Então assim, aonde encontrar tem como, é só ir até essa vontade para estar mexendo um pouquinho mais. Aguardo vocês no próximo vídeo e ó,
curtam, compartilhem, acionem o sininho de notificação, que ó, tô muito contente e tem muita coisa boa para vir pela frente aí, tá bom? Beijos e até a próxima!